Existe algo acontecendo no mundo das artes marciais. E quase ninguém quer falar sobre isso. Algumas academias estão mais vazias. Alguns estilos já não aparecem nos grandes eventos. E a nova geração parece escolher sempre as mesmas modalidades. Mas isso significa que certas artes marciais estão morrendo? Ou será que elas apenas perderam relevância no cenário moderno? Hoje, no mundo marcial, nós vamos analisar 3 gigantes da história que já dominaram o imaginário mundial e entender o que realmente está acontecendo. E talvez a resposta não seja tão simples quanto parece. Vamos começar com o Taekwondo. Poucas artes marciais alcançaram uma expansão global tão impressionante. Presente em mais de 200 países, incorporado ao programa olímpico, ensinado em milhares de academias e projetos sociais, o Taekwondo se tornou, durante décadas, a porta de entrada de milhões de pessoas no universo marcial. Nos anos 90 e início dos anos 2000, ele representava velocidade, explosão e plasticidade. Seus chutes giratórios, saltos e combinações rápidas impressionavam visualmente e ajudaram a consolidar uma imagem moderna e dinâmica da arte. Mas o caminho olímpico trouxe mudanças profundas. A padronização internacional exigiu regras cada vez mais específicas. A implementação de coletes eletrônicos e sensores redefiniu a estratégia de combate. A pontuação passou a privilegiar toques técnicos e precisão milimétrica. Naturalmente, os atletas começaram a adaptar seu jogo para vencer dentro daquele sistema. O foco deixou de ser o impacto máximo e passou a ser eficiência dentro das regras. E foi nesse momento que surgiu a crítica recorrente: funciona fora das regras? Essa pergunta não questiona a habilidade técnica do praticante. Questiona o contexto. O Taekwondo olímpico é altamente eficiente no ambiente para o qual foi desenvolvido. O problema é que, no debate moderno sobre combate completo, o público passou a valorizar versatilidade e integração entre áreas, trocação, quedas, chão e clinch. Enquanto outras modalidades começaram a dialogar entre si, o Taekwondo permaneceu extremamente especializado. Isso não é falta de qualidade técnica. É consequência de direcionamento esportivo. A arte escolheu excelência dentro de um formato específico, mas o mundo passou a valorizar amplitude. A crise não é de existência, é de percepção. O Taekwondo não morreu. Ele se tornou vítima do próprio sucesso competitivo. A pergunta que permanece é: ele vai continuar focado no alto rendimento olímpico ou buscará novas adaptações para dialogar com o cenário híbrido moderno? O Kung Fu carrega talvez o legado cultural mais vasto entre todas as artes marciais. Ele não é apenas um sistema de combate. É patrimônio histórico, expressão cultural, filosofia em movimento. Seus estilos moldaram o cinema, influenciaram gerações e construíram mitologias que atravessaram continentes. Desde os templos como o lendário Templo Shaolin até as histórias de heróis populares do folclore chinês, a arte foi transmitida não apenas como luta, mas como caminho de disciplina, identidade e visão de mundo. Mas quando o cenário competitivo global começou a exigir confrontos diretos entre estilos, surgiram dificuldades estruturais. O Kung Fu não é uma arte única. É um universo. Existem dezenas, talvez centenas, de linhagens, escolas e sistemas internos e externos. Alguns com foco extremamente combativo, outros mais voltados para a preservação técnica, saúde ou expressão corporal. Sistemas como o Wing Chun, o Hungaro ou o Baguazhang nasceram em contextos históricos, sociais e até militares distintos, o que explica suas diferenças de estratégia, ritmo e finalidade. Essa diversidade é sua riqueza, mas também seu desafio. Sem um modelo competitivo unificado e amplamente divulgado, o Kung Fu perdeu espaço na arena internacional como referência de combate comparativo. Enquanto outras modalidades padronizaram regras e criaram circuitos globais de competição, o Kung Fu manteve sua multiplicidade. Mesmo iniciativas modernas como o Sanda, que representam uma tentativa de adaptação esportiva, não abrangem toda a complexidade do sistema tradicional. O resultado foi uma mudança de imagem pública. Ele deixou de ser visto como sistema dominante de combate e passou a ser associado principalmente à tradição e à cultura. Curiosamente, essa percepção foi amplificada pelo próprio sucesso cultural da arte, especialmente através do cinema e figuras icônicas como Bruce Lee, que ajudaram a eternizar o Kung Fu como símbolo estético e filosófico, mas também contribuíram para sua romantização. Isso significa que perdeu eficácia? Não necessariamente. Significa que não se adaptou ao modelo moderno de validação pública, que hoje exige confrontos abertos, testes sob pressão e visibilidade internacional padronizada. Em muitos casos, a transmissão tradicional priorizou profundidade técnica e desenvolvimento individual ao invés de performance competitiva. O desafio do Kung Fu não é técnico, é estrutural e comunicacional. Trata-se menos de reinventar suas técnicas e mais de encontrar formas de diálogo com o mundo contemporâneo,
sem perder a essência que o tornou uma das maiores heranças marciais da humanidade. O Aikido talvez seja a arte mais incompreendida do cenário contemporâneo. Criado com princípios de harmonização, controle e redirecionamento da força do oponente, o Aikido nunca teve como objetivo principal o confronto esportivo. Sua proposta está enraizada na neutralização do conflito com o mínimo de agressão necessária. Fundado por Morihei Ueshiba, o sistema nasceu a partir da síntese de diversas artes tradicionais japonesas, especialmente do Daito-ryu Aiki Jujutsu, mas reinterpretado sob uma visão espiritual e ética influenciada por correntes como o Moto-kyu. Ele nasceu como caminho marcial, não como modalidade competitiva. Seu foco sempre esteve mais próximo do desenvolvimento do praticante, controle emocional, percepção de intenção, timing e uso da estrutura corporal, do que da vitória sobre um adversário. Mas o mundo mudou. Hoje, praticamente tudo que envolve combate é testado sob pressão pública. Ringues, gaiolas e transmissões globais se tornaram os laboratórios onde a eficácia é avaliada. Nesse ambiente, a ausência de competições formais passou a ser interpretada como ausência de validação. Sem confrontos amplamente divulgados, muitos passaram a questionar sua eficiência prática, especialmente em uma era influenciada por eventos como o UFC, onde estilos são constantemente colocados à prova em confronto direto. O ponto delicado é que o Aikido não perdeu sua técnica original. Ele manteve sua essência filosófica. O que ele perdeu foi espaço na narrativa dominante, que privilegia confronto direto e desempenho competitivo. A própria estrutura de treino, baseada em cooperação técnica ao invés de oposição total, reforça essa diferença de abordagem. Em um cenário onde provar se tornou regra, manter uma arte fora do circuito competitivo gera isolamento natural. Isso não significa ausência de aplicação, mas sim uma lógica de validação diferente, menos orientada ao espetáculo e mais ao princípio. A questão que fica é profunda. Preservar princípios é sinal de integridade ou resistência à adaptação? Talvez a resposta dependa do que se espera de uma arte marcial, performance esportiva ou caminho de desenvolvimento pessoal com base marcial. Aqui está o ponto central da discussão. Nenhuma dessas artes desapareceu. Elas continuam sendo praticadas, ensinadas e transmitidas. Continuam formando alunos disciplinados e mantendo tradições vivas. O que mudou foi o ambiente ao redor delas. O cenário moderno valoriza eficiência testada sob pressão, versatilidade técnica e integração entre diferentes áreas do combate. O modelo dominante hoje é híbrido. Ele exige adaptação constante. Estilos extremamente especializados, como o Taekwondo olímpico, ou profundamente tradicionais, como certos ramos do Kung Fu e do Aikido, acabam ficando à margem dessa narrativa porque não dialogam diretamente com esse modelo. Não foi a técnica que mudou drasticamente. Foi o critério de validação. Antes, a legitimidade vinha da linhagem, da tradição e da filosofia. Hoje, muitas vezes, ela vem da exposição pública, da competição aberta e da comparação direta. Talvez essas artes não tenham perdido relevância em essência. Talvez tenham perdido protagonismo na conversa dominante sobre combate. E a grande questão para o futuro é simples. Elas vão se adaptar ao novo cenário, ou continuarão existindo como guardiãs de uma tradição que o mundo moderno já não prioriza? Essa é a reflexão que realmente importa. Agora eu quero saber de você. Essas artes realmente perderam relevância? Ou o mundo moderno simplesmente mudou os critérios? Comenta aqui embaixo, mas comenta com argumento técnico. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva, deixa o like porque isso fortalece o mundo marcial. Compartilha com aquele amigo que defende sua arte até o fim. E se você gosta de análises profundas, equilibradas e sem fanatismo, se inscreve no canal. Porque aqui no mundo marcial, a gente não fala só de golpes. A gente fala da evolução da luta. Nos vemos no próximo vídeo.